Olá, eu sou o pastor José Eduardo, estamos aqui no dia 3, terceiro dia, nessa campanha de Uma Vida com Propósito. São 40 dias, do qual estaremos lendo esse livro aqui, ó, de Rick Warren. E ele mudou minha vida na primeira vez, antes da chamada missionária, onde eu tive a revelação da chamada missionária. E agora eu quero ler com você também e vou reler para mim também. Nós vamos fazer um resumo de cada capítulo e vamos deixar o pensamento, tá? Porque todo dia vai ter um vídeo, então você acompanha conosco. Se você quiser, pode colocar no rodapé aí seus comentários, seu pensamento, ok? O que dirige sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes capítulo 4, verso 4. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou rolando uma bola de golfe, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Qual a força matriz que dirige sua vida? Neste exato momento é possível que um problema, uma emergência, um fim de um prazo determinado estejam dirigindo a você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsistente também o esteja dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores, emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 das mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo dos remorsos e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmo, sabotando seu próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: "Você será um fugitivo errante no mundo". Esse quadro descreve a maioria das pessoas de hoje em dia a andar pela vida sem um propósito. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se às mágoas, sem jamais superá-las. Ao invés de aliviar a dor por meio do perdão, revivem continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se, interiorizam a raiva, enquanto outros se irritam e agridem os outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. Nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que ofendeu, enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente. Você continuará angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente de que tenha causado tais situações, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais baseia-se na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando o tédio, então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que, quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos por uma quantidade considerada de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você: seu relacionamento com Deus.
Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Muitas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida com propósitos, uma vida guiada, controlada e direcionada pelo propósito de Deus. Nada é mais importante que conhecer o propósito de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção, é uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em que se viver uma vida com propósitos. A primeira, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida, por isso tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia e a psicologia, para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo, do contrário, ela se tornará insuportável. Sem Deus, a vida não tem propósitos. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas experimentaram a sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afatigado sem qualquer propósito, tenho gastado minhas forças em vão e para nada. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósito. Deus diz: sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem e não para lhes causar aflições. Eu lhes dei esperança e um futuro promissor. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. 2. Conhecer seu propósito na vida significa vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber os que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus na minha vida? Sem um propósito claro, ficaremos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base de circunstâncias, nas pressões do momento e nas variações do humor. Quem não conhece o seu propósito exagera nas atividades, e isso causa estresse, fadiga e conflitos. 3. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que os esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa: talvez seja diferente desta vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e propósito. A Bíblia diz: não viva de forma insensata nem alienada. Certifique-se que você compreende a vontade do Senhor. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos. Quando você pode concentrar o foco com uma lente de aumento, o raio de sol pode ser concentrado ao ponto de atear fogo à grama ou um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como um raio laser, ela pode até cortar o aço. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção.
Pare de andar em círculos, pare de tentar fazer de tudo. Faça menos, elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda com produtividade, atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter seu propósito. Paulo disse: aquele que de nós que almejam tudo que Deus tem para nós, permaneçam concentrados nesse alvo. 4. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que se esgota, consome nossas forças e nos rouba o prazer e não o excesso de trabalho. 5. Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois de partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem em homenagens esquecidas. Na faculdade, a meta de John Davidson era ser campeão de tênis da instituição. Se sentiu-se orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou um troféu pelo correio. Eles haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. James disse: um dia todos os seus troféus serão jogados no lixo também. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de preparar-se para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria de sua vida, um exame final, antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós trará a prestar contas de si mesmo. Felizmente, Deus quer que passemos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre a formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. A segunda, o que você fez com o que eu lhe dei, isto é, o que você fez com sua vida, dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo que Deus lhe deu. Gastou-os com você mesmo ou fez um uso deles para o propósito que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder as duas perguntas. Terceiro dia, pensando no meu propósito de vida. Um tema para reflexão: viver com o propósito é o caminho para a paz. Um versículo para memorizar: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías 26:3. Uma pergunta para meditar: é a opinião da minha família, de meus amigos que orientam minha vida? Que força desejo que dirija mais minha vida? Isso é verdadeiramente uma realidade. Se nós pensarmos, ficarmos preocupados com o que as pessoas vão dizer ou deixar de dizer, perdemos todo o nosso propósito. Existem aquelas ervas daninhas na nossa sociedade, que por inveja muitas vezes, que você está seguindo o êxito, está seguindo o objetivo, está focado, tenta tirar você o foco, tenta tirar você da visão do propósito que você tem. Quando você descobre qual o propósito de Deus na sua vida, tudo vai bem. As propósitos dessa vida terrena, elas são passageiros e não tem objetivo. Eu quero ter uma casa. Você compra uma casa. Eu quero ter um carro. Você tem um carro, você compra um carro e aí depois. Mas quando você aprende a fazer a vontade de Deus, compreende o que Deus colocou, para que Deus colocou você aqui nessa terra, aí é diferente.
tudo que você plantar vai colher na eternidade. Pessoas que têm a ter, eu conheci um senhor uma vez, um patrão meu, e ele era muito rico, muito rico. Ele trocava de carro assim como a gente troca de roupa, ele tinha muita facilidade. Mas uma coisa ele mostrava muito claro, que ele tinha insatisfação. Por quê? Os desejos nessa terra perdem a satisfação com o decorrer dos dias. Depois que você alcançou, e daí? Já tem, qual o problema? Tem gente que tem tudo e não tem felicidade. Qual o propósito de Deus na sua vida? Qual o propósito de Deus dar a riqueza, dar os bens para você, dar os dons, dar a capacidade? Deus me deu a capacidade de ser jornalista, eu estou fazendo vídeos aqui, passando todo esse meu conhecimento. Meu desejo é passar tudo o que eu recebo de bom, daquilo que eu vejo que é produtivo, que vai ser produtivo para outras pessoas. É por isso que eu faço o navegando pela Bíblia, e agora estou fazendo esse livro que eu estou lendo. Meu desejo, então qual o desejo seu na sua vida? O que Deus está usando os teus dons? Para que propósito você está fazendo? Somente para ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro tá bom, tem muitas pessoas que são multimilionárias e não tem nada, não tem satisfação. Tem pessoas que quando conseguem tudo e vêm nessa dificuldade, começam a fazer o quê? A abandonar tudo, a largar todo esse propósito e a viver uma vida mais simples. E aí você diz, né? Eu lembro uma piadinha que eu vi no Face, achei até engraçada. Um civilizado chegou no indígena, num país, numa ilhota. Ele falou assim: por que você não trabalha? Ele falou: para quê? Ah, para ganhar dinheiro. Aí ele respondeu: para quê? Continua perguntando: para quê? Ah, para você ter bens. Ele falou: para quê? Ah, para você depois ter uma vida sossegada. Ele falou: então o que eu tenho? Ele já tinha uma vida sossegada, ou seja, você reconhecer aquilo que Deus te deu, os propósitos de Deus na sua vida, esse é o objetivo. Isso vai fazer paz, vai dar segurança e vai preparar você para a glória de Deus. Porque essa vida é simplesmente um passageiro. Nós estamos passando o quê? 50, 80, 100 anos e depois disso vamos viver a eternidade. E a eternidade vai ser decidida por aquilo que nós estamos fazendo com essas duas perguntas que foi feita aqui. Que Deus vai fazer para todos nós, o que você fez com meu filho e o que você fez com os dons, com as coisas que eu te dei. Isso é uma pergunta que todos devem fazer e todos devem recriar. Nós vamos no dia de amanhã continuar nosso estudo, são 40 dias de leitura, estamos lendo o resumo de cada capítulo, falando e fazendo um comentário aqui. Se você quiser pode deixar aí embaixo um comentário, tá? E você colocar sua perspectiva, se está sendo bênção na tua vida também. Amanhã nós vamos ler sobre criado para ser eterno, né? Nós vamos ver qual o objetivo de Deus na nossa vida, por que nós fomos criados, tá ok? Então que Deus te abençoe até o dia de amanhã.